Só passa em concurso quem é muito inteligente. Se você ainda acredita nisso, fica até o final desse vídeo que você vai entender algumas coisas que podem fazer a sua forma de pensar mudar. Eu sou Carlos Cesário, eu ensino você a ser aprovado em concurso público sem precisar se matar de estudar. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, se você acha que precisa ter inteligência para ser aprovado em concurso público, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é inteligência. Qual é a definição de ser inteligente? A gente precisa levar em consideração que existem vários tipos de inteligência. Inteligência espacial, inteligência lógica, que é essa inteligência que mexe com os estudos, né, que se relaciona mais a essa questão de matemática, de memorização. Existe inteligência emocional, inteligência interpessoal. Existem vários tipos de inteligência. Ah, mas ser inteligente é só saber estudar, só ter boa memorização. Vamos ver um exemplo aí. Inteligência espacial. Você tem inteligência suficiente para conseguir arremessar numa cesta de basquete, fazer 10 arremessos e acertar 8, 9 ou 10, no mínimo 8? Você tem essa inteligência espacial? Talvez você não tenha. E aí você pode considerar o seguinte: será que não precisa de inteligência espacial para você acertar a bola numa cesta? Veja como existem vários tipos de inteligência, várias capacidades que a gente tem que desenvolver em várias áreas da nossa vida. Então, cuidado com esse pensamento de achar que inteligente é aquela pessoa que nasceu com facilidade em matemática, e história, e memorização, sempre foi o melhor da classe, as melhores notas. Durante esse vídeo aqui, eu vou trazer alguns elementos que talvez faça você refletir um pouco melhor sobre isso. Todo tipo de inteligência, seja inteligência emocional, espacial, lógica, ela pode ser desenvolvida. Ou você acha que aqueles jogadores de basquete profissionais já nasceram sabendo arremessar? Ou os jogadores de futebol já nasceram sabendo jogar? Os jogadores de golfe, seja o que for. Ou aquelas pessoas que foram aprovadas em concurso, elas já nasceram com toda facilidade. Veja que muitas das habilidades que você precisa para ser aprovado em concurso público, no caso uma inteligência mais lógica, ela pode ser desenvolvida. Da mesma forma que atletas desenvolvem a sua inteligência espacial, que palestrantes desenvolvem a sua inteligência na área da comunicação. Então veja, a melhor definição de inteligência, na minha opinião, é a sua capacidade de se adaptar às situações e de resolver problemas. Eu gosto dessa definição porque ela ajuda a gente a separar conhecimento de inteligência. Por exemplo, se você ler um livro todas as semanas, você ler no ano 50 livros, você vai ter muito conteúdo na tua cabeça. Mas isso vai te deixar mais inteligente? Isso vai te aumentar a capacidade de resolver problemas, a capacidade de se adaptar às situações? Será que só tendo acesso a conteúdos de livros, de vídeos, vai fazer com que você consiga ser mais inteligente? Considerando aqui que a inteligência é a capacidade de se adaptar e de resolver problemas? Veja, para quem presta concurso público, a inteligência é a capacidade de você resolver problemas relacionados aos estudos e a você realmente fazer ali o concurso público. Resolver esse tipo de problema. Quais são os problemas que você precisa resolver numa preparação para concurso público? Aprender a estudar, aprender a manter a constância, aprender a manter uma mentalidade positiva, aprender a fazer a prova, aprender a se concentrar. Veja, existem habilidades específicas que você precisa desenvolver se você quer ser aprovado. É isso que é desenvolver a inteligência. E por isso que você não pode confundir ter conhecimento, encher a cabeça de conhecimento com inteligência. Para você estudar, você precisa sim acessar conhecimento, só que você precisa saber ter essa capacidade de resolver problemas e de se adaptar a cada momento.
A cada nova matéria que você estuda, a cada situação que você passa no dia a dia, você precisa se adaptar. Se você não tem capacidade de se adaptar a essas novas situações que vão aparecendo todos os dias, numa preparação para concurso público, você não é inteligente para efeitos de concurso público. Da mesma forma que um jogador de basquete que não consegue fazer cesta, ele não tem inteligência espacial suficiente para ter um bom desempenho num jogo de basquete. Então veja, você precisa desenvolver a sua inteligência específica para ser aprovado em concurso público. Então partindo desse pressuposto que inteligência é a sua capacidade de se adaptar e a sua capacidade de resolver problemas, você já começa a mudar o foco de que só quantidade de estudo, carga, você começa a tirar o foco disso, achando que a salvação é você cada vez estudar mais, ter mais conteúdos, estudar mais horas. E quando eu faço essa pergunta, só passa em concurso quem é muito inteligente? Sim, passa em concurso quem é inteligente. Mas a gente precisa definir muito bem o que é inteligência. Porque enquanto você confundir inteligência com só quantidade de horas de estudo, ou confundir inteligência com um dom natural, que você nasce ou não nasce com esse dom, enquanto você confundir isso e não entender que a inteligência é algo que se desenvolve, da mesma forma que um atleta desenvolve a sua inteligência espacial, quando você entender isso, aí a sua caminhada para os estudos, a sua caminhada para a aprovação fica muito mais fácil. Nossa, não. Polícia Rodoviária Federal ou outros concursos que são muito concorridos, precisa ser inteligente para passar. Eu converso com muita gente que fala, não, esses concursos eu não vou emprestar porque você tem que ter nascido inteligente, você tem que ter nascido com uma super memória, tem que ter nascido com facilidade. E a pessoa nem tenta, ela tenta concursos com menor concorrência, para evitar ter que encarar um concurso em tese mais difícil. E veja, existem concursos que são considerados mais difíceis porque são mais disputados. Quanto mais concorrentes você tem, mais você vai concorrer com pessoas que estão bem preparadas. Por isso que esses concursos se tornam mais difíceis. Mas, quando você aprende a estudar de forma eficiente, aprende a se preparar, melhorar a sua capacidade de resolver problemas, que é a definição de inteligência que a gente está trazendo aqui, você também consegue chegar num alto nível. E é lógico que concursos, muitas vezes que tem essa carga de conteúdo muito grande, você vai, às vezes, demorar um pouco mais de tempo para se preparar. Afinal, os seus concorrentes também já estão há bastante tempo se preparando. Mas o que faz a diferença não é você ter nascido com um dom e não é também só a quantidade de horas de estudo. Porque veja, sempre, quase todos os vídeos meus eu trago essa analogia que é a analogia do lenhador. Se você está prestando concurso público, estudando, você é um lenhador. E o machado que você está usando para derrubar as árvores é o seu método de estudo. O seu machado precisa estar afiado. Não dá para você concorrer com outros lenhadores que estão com o machado afiado se o seu machado não está. E quando eu digo isso, não é para você se desanimar. Então não vou nem prestar porque eu tenho muita gente boa. Não. Você tem que prestar, só que você tem que ter noção que você tem que se tornar essas pessoas boas que você fala que estão prestando concurso. Mas tem muita gente inteligente que está prestando, eu não vou conseguir superar essas pessoas. Se você tiver noção e aprender a se preparar, você consegue entrar no jogo e consegue ser aprovado. Eu já prestei vários concursos, já fui aprovado em alguns concursos disputados, e eu consegui porque eu encarei a preparação de forma muito séria. O tripé da aprovação, ele é formado por 3 M's. Mentalidade, método e movimento. Se você vai com um desses M's aí fraco, o seu tripé cai. E quando eu falo que a sua concorrência está muito bem preparada, não é para você desistir. É para você ganhar energia, ganhar estímulo para se preparar. Para você chegar no nível das pessoas que estão
prestando concurso. Porque eu fico inconformado quando eu vejo pessoas que, eu vou prestar tal concurso eu não vou nem estudar muito, só para ver se eu consigo, para ver se dá sorte. A pessoa quando entra, se inscreve num concurso, esperando que a sorte vai ajudá-la a ser aprovado, que ela não precisa estudar muito, porque se ela tiver sorte ela consegue, é a mesma coisa que a pessoa que está apostando na Mega Sena, na loteria. Quem tem costume de apostar na Mega Sena, já teve a curiosidade de ver lá no bilhetinho, agora no site, né? Já teve a curiosidade de ver qual é a probabilidade que você tem de ganhar na Mega Sena? É algo na casa ali de uma chance em 50 milhões. Ou seja, tende a 0. E você entrar num concurso público sem se preparar, a chance que você tem de ser aprovado tende também a 0. Com a chance que você tem de ganhar na Mega Sena. Todas as pessoas que foram aprovadas, elas tiveram uma preparação. Tiveram um método de estudo eficiente, tiveram uma mentalidade que sustentava o processo de estudo. Teve um movimento que eu digo, que é o movimento que na verdade é o quê? Você ter constância no seu estudo, você conseguir organizar a sua vida, a sua rotina, para você conseguir estudar com constância. Esse é o M do movimento. Então quando você tem noção de tudo isso e se prepara, você pode ser aprovado em qualquer concurso. As pessoas que são consideradas inteligentes, né? Eu conheço uma pessoa que é muito inteligente. Eu conheço uma pessoa que é muito inteligente porque desde pequeno ela só tirava nota 10, porque ela sempre foi destaque da classe, porque não sei o que lá, e patati, patatá. Imagina se você conhece uma pessoa dessa. Essa pessoa, se ela não se preparar, se ela não tiver uma preparação mental, um método de estudo eficiente, não souber organizar a rotina dela para conseguir ter constância, ela não vai ser aprovada em nenhum concurso. Inteligência por si só não resolve. Não é ela que vai fazer você chegar lá. E eu digo isso por experiência própria. Os concursos que eu fui aprovado porque eu consegui me preparar nesses 3 M's. Eu preparei minha mentalidade, eu tive um método de estudo eficiente e organizei a minha rotina. Só quando eu consegui juntar esses 3 elementos e fortalecê-los, aí eu consegui ser aprovado. Eu não consegui ser aprovado porque eu sou inteligente, que eu sou acima da média. Não. Eu nunca fui acima da média, sempre fui um aluno normal. Tirava notas. Na época era A, B, C, D e E. Não sei hoje como é que é mais. Era aluno nota B, nota C. Às vezes tirava um A. De vez em quando tirava um D ali. Um aluno normal. Então veja. Se você ainda tem esse pensamento, se você ainda acredita que para ser aprovado em concurso você precisa ter uma inteligência acima da média, comece a mudar esse padrão de pensamento. Porque quando você não mudar esse padrão de pensamento, você vai ficar refém dessa crença. E aí você vai ficar, então, como tem pessoas que são mais inteligentes do que eu, que têm mais facilidade do que eu, essas pessoas vão passar e eu não vou, então eu nem vou me esforçar. Veja, o nosso cérebro, eu sempre digo aqui, o nosso cérebro, ele foi concebido, ele foi programado para reservar, poupar energia. Então você sempre vai estar buscando a zona de conforto. Se preparar para um concurso público, se preparar meses, anos para um concurso público, é sair da zona de conforto. Ou você duvida? Quem está aí me ouvindo e já estuda para concurso público, já prestou um concurso, já estudou de forma séria para um concurso, sabe muito bem que estudar para ser aprovado, estudar para valer realmente, é sair da zona de conforto. Porque se você não sair da zona de conforto, você não está estudando de forma adequada. E quando eu falo isso, não estou falando que tem que ser um processo sofrido. Não precisa ser um processo sofrido. Só que você concorda que a sua vida vai ter que mudar, de alguma forma. Você vai ter que adequar a sua rotina, você vai ter que encaixar dentro da sua agenda semanal horários de estudo, você vai ter que buscar uma metodologia eficiente para estudar.
Então vai ter que haver uma mudança na sua vida. Só que essa mudança não precisa ser sofrida. Só que o nosso cérebro, o nosso organismo, a nossa fisiologia, ela quer permanecer na zona de conforto para economizar energia. Então a todo momento, o seu corpo, a sua mente, vai pedir para que você pare de estudar. Todos os dias. Todos os dias você vai ter que vencer o seu organismo, que quer ficar na zona de conforto. Todos os dias. Não tem uma poção mágica. Não, agora virou a chave, agora caiu a ficha, agora desbloqueou, né, esses termos aí que desbloqueou o estudo, agora não preciso fazer força nenhuma. Já desbloqueou, agora eu vou estudar. Não, todo dia você tem que desbloquear. Porque seu organismo todo dia quer economizar energia. E por que eu estou dizendo tudo isso? Como o seu organismo quer economizar energia, muitas vezes ele fica ali como um radar, buscando qual é a desculpa, qual é a história que eu vou contar para mim mesmo para eu poder permanecer na zona de conforto e não estudar. Qual é a história? Ah, está chovendo, está frio, esse ano não vale a pena prestar, o ano que vem eu começo, esse concurso é muito difícil, vou esperar abrir outro, ou vou esperar abrir o edital para começar a estudar. Veja, existem várias histórias que ficam circulando aí na tua cabeça, prontas para serem utilizadas para você parar e desistir. E uma das histórias, que eu acho que é uma das mais perigosas, é a história de que eu não sou inteligente para passar em concurso. Eu não tenho jeito para estudar. Eu nunca tive jeito, nunca tive facilidade para estudar. Então, eu não vou estudar. Então, eu vou desistir. Tome muito cuidado com essa crença de que precisa ser inteligente. Precisa ser inteligente. Lógico que precisa. Mas como eu disse para vocês, a inteligência é a sua capacidade de resolver problemas, de se adaptar. E você pode e deve desenvolver. Você tem condições de desenvolver a inteligência. Quem nasce com facilidade não vai ser aprovado se não se preparar, se não desenvolver aquela inteligência. Como um atleta que não vai ter uma ótima performance se não treinar. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Essa é uma das frases que eu mais gosto, porque ela quebra essa crença de que você precisa nascer com o dom, você precisa nascer com facilidade. Você que, por meio do seu trabalho, do seu esforço, numa metodologia, consegue chegar num nível maior do que você está hoje. Você consegue se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje. No caso, um estudante melhor do que você é hoje. Você só precisa de um caminho, de saber o que fazer. Pessoas inteligentes não conseguem ser aprovadas em concurso se não tiverem um método eficiente de estudo, uma preparação adequada. E, presta atenção no que eu vou falar agora, pessoas comuns, pessoas normais, conseguem ser aprovadas se tiverem um método eficiente de estudo, se tiverem uma preparação adequada. Se você entender isso, se você entender essa ideia, você já está metade do caminho percorrido. Porque aí você já está começando a criar a mentalidade de quem consegue ser aprovado. Então eu vou repetir aqui. Pessoas inteligentes que não têm um método de estudo eficaz não conseguem ser aprovadas. E pessoas normais, pessoas comuns, que têm um método de estudo eficiente, conseguem ser aprovados. O que um método eficiente de estudo pode fazer por uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa que não é considerada uma pessoa super inteligente, que nasceu com facilidade de memorização, de resolver questões. O que um método eficiente pode fazer por uma pessoa dessa, uma pessoa comum dessa? Por uma pessoa normal como eu, como já fez por mim, o que ela pode fazer? O que esse método de estudo pode te ajudar? O método de estudo eficiente, ele te ajuda a aprender mais em menos tempo.
E isso é uma vantagem muito grande com relação aos seus concorrentes, porque hoje em dia o tempo é o recurso mais escasso que as pessoas têm. Então, se você tem um método de estudo que te ajuda a aprender mais, sem precisar gastar muito tempo para aprender cada tópico que você está estudando, você já tem uma vantagem imensa. Porque a maioria das pessoas hoje tem muito pouco tempo para estudar. São exceções que tem a manhã livre, a tarde livre, a noite livre. A maioria das pessoas precisam conciliar trabalho e família com estudo. Então, se você tiver um método eficiente que te ajuda a aprender com mais velocidade, isso é uma vantagem competitiva inegável. Um outro fator que o método de estudo eficiente ajuda uma pessoa normal ter sucesso nos concursos é que você tem capacidade de lembrar mais na hora da prova. E quando você consegue lembrar do que você estudou no momento que você está ali frente a frente com as questões, isso é um benefício muito grande. É uma vantagem imensa. Por quê? Porque quando você consegue lembrar, você não fica naquela dúvida, tentando buscar, sabe, com esforço, tentando arrancar lá da mente o que você estudou, você consegue desenvolver a prova em um menor tempo. Então você gasta menos tempo para resolver a prova. E esse tempo menor vai se desgastar bem menos. E para quem presta concurso, para quem já prestou, sabe que isso é algo muito relevante. É importantíssimo na hora da prova. O controle do cansaço mental durante uma prova. Uma prova de concurso que dura 3, 4 horas, se você não tiver se você entrar num modo ali de cansaço, se você entrar num estado ali de estresse, de estafa, isso pode te tirar do jogo. Pode fazer você perder a prova. Então veja, quando você tem um método eficiente de estudo que faz você lembrar mais rápido das coisas que você estudou, isso te ajuda também com relação a esse gerenciamento do tempo e do cansaço na hora da prova. E isso faz com que você ganhe confiança. O que é também muito importante. Durante a prova, para quem já prestou aí sabe que durante a prova o seu psicológico ele fica ali a 1000. E se você perder a confiança na hora da prova, se você ficar nervoso, nervosa, isso realmente vai te prejudicar demais e vai fazer você perder questões, não porque você não estudou ou não sabe, vai fazer perder questões por nervosismo mesmo, vai dar branco. Então veja, quando você tem um método de estudo eficiente, isso ajuda demais você, tanto no período que você está estudando, quanto no momento realmente de fazer a prova. Se você é uma pessoa que está começando a prestar concursos, você precisa desenvolver também a questão da técnica de resolução da prova. Como eu resolvo as questões? Quais questões eu resolvo primeiro? Quanto tempo eu fico em cada questão? Que hora que eu passo no gabarito? Tudo isso tem técnica, tudo isso tem formas adequadas para você fazer. E o grande perigo de você não ter uma metodologia, não ter um norte, um rumo para você estudar, para você se preparar para a prova, o grande perigo disso é você entrar num ciclo que eu chamo um ciclo de começa e para, começa e para. Porque você começa a estudar, você está estudando muitas vezes de maneira errada, maneira que você não consegue memorizar o que você estudou, e aí você vê o tempo passando, você vê que você observa que você não está absorvendo, não está memorizando, não está conseguindo resgatar aquilo da tua mente. E aí você desanima. E aí quando você desanima, lembra dos pensamentos que ficam girando na tua cabeça? As desculpas, o seu organismo querendo voltar para a zona de conforto, vai pegar uma dessas desculpas, principalmente essa desculpa, nossa, eu estou muito cansado, estou muito estressado, está fazendo mal para a minha saúde, deixa eu parar, depois eu recomeço. Ou deixa eu desistir mesmo. Aí você desiste. Depois de um tempo, você vai voltar com certeza, porque se você pensou em prestar concurso, você quer dar uma vida melhor para você, para sua família, então você vai querer voltar. E aí você volta,
estudando de forma errada de novo, você vai cansar novamente, vai desistir, vai e volta, vai e volta. É um ciclo que faz a sua vida parar. Eu já vi pessoas aí ficarem anos dessa forma e a vida dela ficou anos parada. A vida da pessoa ficou um tempão ali parada, ficou pausada nessa parte profissional porque ela realmente não soube encontrar um caminho que a fizesse estudar de forma mais eficaz. Quando você entra nesse ciclo de começa, para, você começa a gastar mais tempo, você gasta mais dinheiro, né? Às vezes comprando cursinhos, comprando métodos, apostilas. O tempo vai passando e você fica no mesmo patamar. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui são alguns fatores que faz você sofrer por você não ter um caminho claro para seguir durante a sua jornada de estudo. Mas aí você vai perguntar, beleza. Você falou que não precisa nascer com um dom, não precisa nascer super inteligente para ser aprovado. Então, por onde eu começo? Como é que eu estudo de uma forma que eu consiga ser aprovado sem ser uma pessoa que nasceu com uma super inteligência, sendo uma pessoa normal? Primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: como eu já disse, o nosso cérebro ele quer economizar energia. Então ele não vai ficar memorizando coisas, memorizando conteúdos que você não vai utilizar. É a famosa curva do esquecimento. Se você ler um capítulo agora de uma apostila, assistir a um vídeo, daqui a algum tempo você não vai lembrar de nada. Então se o seu método de estudo não contemplar isso, não tiver atividades que façam com que você resgate esse conteúdo, treine o seu cérebro para recuperar esse conhecimento na hora da prova, se o seu método de estudo não faz isso, é muito provável que você não vai ser aprovado nunca. Faz um teste aí. Pega uma folha de papel, escreva aí 3 coisas que eu disse até agora nesse vídeo que você achou interessante. Escreva. Não é só lembrar. Faça esse teste. Nem que você tenha que pausar o vídeo. Pausa o vídeo, não assista de novo. Pausa do jeito que está e tente escrever. Se você sentiu dificuldade em recuperar 3 coisas que eu disse aqui que você achou interessante, isso é a prova de que só assistir a um vídeo, só ver um conteúdo, isso não faz com que você aumente o seu desempenho na hora da prova. Esse teste que eu fiz com vocês aqui, vocês pegarem uma folha e escreverem sem olhar em lugar nenhum, só tentando buscar da memória o que vocês acabaram de ouvir nesse vídeo, mostra para vocês que se o seu método de estudo não tiver atividades que façam com que você traga esse conteúdo, como eu gosto de dizer, que não tem na saída de dados, que é o quê? Conhecimento de dentro para fora. Se você não treinar isso, na hora da prova você vai sofrer. Porque na hora da prova você vai fazer exatamente isso. Então, se você fez esse teste que eu passei para você agora, você pegou a folha de papel, tentou escrever 3 coisas que eu disse no vídeo, você não conseguiu lembrar, isso não é uma prova de que você é menos inteligente. É uma prova de que você precisa estudar. Por exemplo, se o meu vídeo fosse um vídeo de um conteúdo que fosse cair na sua prova de concurso, é uma prova de que você teria que assistir o vídeo novamente, resumir aquilo que você ouviu e depois fazer revisões estratégicas para você guardar tudo aquilo. Tem muita gente que estuda, que acha que a qualidade do estudo ela está relacionada à quantidade de conteúdo que você vê. Nossa, essa semana aqui eu assisti 20 horas de vídeo. Todas as videoaulas que eu comprei lá do meu método, lá do meu cursinho, da prova que eu vou prestar, lá eu assisti todos os vídeos, todos. Por que isso não necessariamente vai fazer com que você seja aprovado? Porque isso é entrada de dados.
É entrada de informação. É informação que saiu do vídeo e foi para tua mente. Isso é necessário. Isso precisa acontecer, lógico que precisa. Você precisa acessar a matéria que você vai ter que resgatar na hora da prova. Só que você precisa treinar a saída de dados. Porque é isso que você vai fazer na hora da prova. Então se você, por exemplo, vai estudar amanhã, você vai estudar lá um tópico de... Você estudou lá, sei lá, acentuação, língua portuguesa. As regras de acentuação. Beleza, eu vi as regras de acentuação. Opa, legal. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Paroxítonas, tem as regras delas, patati patatá. Eu vi, beleza. Tranquilo. Depois que você estudou, depois de, sei lá, 2 minutos que você estudou, se eu te perguntar sobre acentuação, você provavelmente vai me falar muita coisa sobre acentuação. Beleza, tranquilo. E se eu te perguntar daqui 2 semanas, você vai lembrar? Talvez não. Por quê? Naquele momento que você estudou acentuação, você praticou, realizou a entrada de dados. Beleza. Só que no dia da prova vai ser o quê? Saída de dados. Então veja, a importância de você ter um método de estudo. Você saber quando é o momento de eu realizar a entrada de dados. Quando é o momento de eu treinar a saída de dados. Saída de dados você pode treinar resolvendo questões, fazendo simulados. Nunca esteve tão fácil para você estudar como hoje. Quem é mais das antigas aí, que estudava aí na década de 2000, década de 90, que não tinha a internet, e hoje a IA, a gente tinha que fazer tudo isso aí na raça. A gente tinha que fazer os nossos próprios simulados, se não tivesse, fazer os nossos próprios questionários, para a gente treinar a saída de dados. Hoje, se você souber utilizar a IA, ela te ajuda muito nesse treinamento de saída de dados. Ela te passa questionários, te passa simulados. Só você precisa tomar cuidado para não utilizar a IA de uma forma que ela estude por você. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre inteligência artificial, como você utiliza ela de uma forma produtiva e não de uma forma destrutiva. Depois vocês vão lá e acessem esse vídeo. O que eu quis trazer para vocês aqui, a primeira coisa é a seguinte: quebrar essa crença de que para ser aprovado em concurso você precisa ter nascido inteligente, nascido com o dom. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que pessoas normais, pessoas comuns, como eu e você, podem ser aprovados e aprovadas desde que tenham um método eficiente de estudo. E eu digo isso por experiência própria. Eu fui aprovado em vários concursos, sendo uma pessoa comum, mas tendo um método eficiente de estudo. E o terceiro ponto é que o seu método de estudo ele precisa contemplar tanto a entrada de dados quanto a saída de dados, de uma forma organizada, de uma forma otimizada. Então, quero encerrar aqui com uma frase que resume tudo isso que eu disse. Ser aprovado em concurso não é inteligência, é método. Beleza? Até o próximo vídeo.